Bom dia. Amém. Amigos, eu quero falar sobre igreja. Amém? Então, graças a Deus, nós fazemos parte de uma comunidade que tem vivido igreja, mas é sempre bom falar de coisas que o Senhor está fazendo, não só aqui, mas no mundo, e como o Espírito Santo tem se movido, amém? Através da igreja de Cristo. Então, esse assunto é muito importante. E eu gostaria que a gente meditasse junto sobre o assunto da igreja de Cristo em si, ok? Então, pretendo ser breve e que o Espírito Santo nos dê graça, amém? Então, primeira coisa é que eu quero falar sobre a realidade espiritual de ser igreja. O sangue de Jesus nos disponibilizou uma vida em comunidade. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E nós temos o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo em nós e através de nós. Amém? Só que eu quero que você pense comigo. A primeira pergunta que eu quero que você faça a si mesmo. Quando nós falamos igreja, o que vem na sua mente? Quando nós falamos igreja, o que vem no seu coração? Ou se alguém que não é cristão, que não é crente, chegasse para você hoje e falasse assim, me explica o que é igreja. O que é ser igreja? O que é viver igreja? O que você responderia? Se uma criança talvez te parasse e falasse assim, tio, a igreja é o prédio, o que você explicaria para essa criança? O que você falaria para os seus filhos, se você tem filho? Então, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Isso é importante a gente meditar. Não só é importante a gente saber, mas também viver. Porque existe algo que o próprio Deus estabeleceu, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Amém? E se nós estamos de acordo com o pensamento bíblico, com o coração de Jesus, nós podemos receber vida vivendo igreja. E eu creio que muitas vezes nós perdemos a vida que existe na igreja de Cristo, por não saber, por não compreender, por não viver de maneira bíblica aquilo que o Senhor disponibilizou para nós na cruz do Calvário. Faz sentido? Então pensa um minutinho aí. O que é a igreja? Boa parte dos cristãos tem uma visão distorcida, limitada e caricata da igreja de Jesus Cristo. A igreja tem sido reduzida a um lugar que o indivíduo frequenta, é ou não é? Um ponte da religião dominical adequado a rituais em busca de benefícios. Então a gente sabe que hoje a realidade da igreja no Brasil e no mundo é essa. O camarada vai num domingo em um lugar, em um prédio, para ouvir uma pessoa. E depois, durante a semana, ele vive a vida dele do jeito que ele quiser. E ele vai atrás de Deus e da igreja porque ele quer benefícios. Sim ou não? Talvez você saiu de uma igreja e veio congregar conosco. E talvez a sua igreja, ela agia dessa forma. E talvez você está aqui e às vezes você, de forma automática, se move da maneira antiga e não consegue mergulhar na realidade da igreja. Por isso esse assunto é tão importante. Um dos maiores problemas, um dos problemas mais graves no contexto da igreja evangélica brasileira, sem dúvida, é a falta de entendimento bíblico sobre a natureza da igreja, sua origem, sua missão e o seu destino. Então, para encontrar essa resposta e para a gente mergulhar ainda mais profundamente no assunto igreja, no quesito igreja, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 João 5. E esse é um estudo feito pelo seu João, pela família Walker, bem antigo, uma aula que eu tive lá no CPP, e eu lembrei dela, o Espírito Santo me lembrou, e eu comecei a meditar, eu falei, isso é muito importante para a igreja, eu preciso pregar sobre isso. Então, 1 João 5, nós vamos ler do verso 6 até o 12. Carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 5, do 6 ao 12. Vamos ler juntos. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito,
a água e o sangue. E os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: Ele deu testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Em algumas versões vai falar três testemunhas no céu e 3 testemunhas na terra. Mas no original o texto é esse. O importante é você saber que existem 3 testemunhas que falam do Evangelho de Jesus Cristo. Falam do que Jesus fez, não só para a remissão dos nossos pecados, mas para nos inserir numa família. Amém? Então, o texto basicamente está dizendo: o Espírito Santo testifica ao Filho. O Pai testifica ao Filho. E tudo é por meio de Jesus e para Ele. Amém? Então ele fala: Jesus por meio da água, do batismo, por meio do batismo também de sangue, a sua morte, mas também por um batismo no Espírito, Ele agora nos dá o próprio testemunho. E nós temos vida e vida em abundância. Ok? Estamos juntos? Então eu quero observar essas 3 testemunhas rapidamente na Bíblia. Existem vários lugares que vão confirmar o testemunho, ou essas 3 testemunhas. Ok? Mas eu quero observar só alguns com vocês. Então na Bíblia a gente vai ver várias passagens que confirmam cada um desses testemunhos a respeito de Jesus e da obra do Evangelho. Mas basicamente eu quero que você entenda que a água tem a ver com a palavra de Deus, com a verdade. Amém? O Espírito tem a ver com o fogo, o poder, os dons, os carismas. E o sangue tem a ver com morte, obviamente, mas tem a ver com a ceia, tem a ver com a unidade do corpo de Cristo. Tem a ver com o pacto, com a aliança nossa com Deus e também uns com os outros. Então, sangue, nesse contexto das 3 testemunhas, tem a ver com comunhão nossa com Deus e uns com os outros. Igreja. Está fazendo sentido? Ok. O testemunho de um só seria incompleto e prejudicial. Pensa comigo. Existem comunidades, existem igrejas que enfatizam só a água, a palavra. E geralmente essas igrejas se tornam teológicas e frias. Mas existem igrejas também que enfatizam só o poder, o fogo, os xiribicantas. E aí falta Bíblia, falta palavra, falta fundamento. É ou não é? E as pessoas fazem barulho, e é glória a Deus para lá, glória a Deus para cá, mas não tem palavra, não tem Bíblia, não tem escritura, não tem algo sólido, entende? Então, de um lado nós temos um extremismo de fundamentalismo na palavra, e de muita teologia, ensino, mas frieza espiritual. E do outro lado você tem muito fogo, muito barulho, e nada sólido para caminhar. A questão é que nós temos uma teologia saudável aqui, graças a Deus. Nós temos também os dons do Espírito Santo, os carismas. Nós amamos nos mover nos dons. Mas eu suspeito que ainda nos falta a realidade do sangue de Jesus. No sentido de comunidade. Mas Rafa, nós temos os cultos caseiros, a ceia. Eu frequento os domingos. É possível você ainda se mover da maneira antiga. É possível você estar ofendido. É possível você estar desanimado. E mesmo assim você lê a sua Bíblia todo dia, se move nos dons, mas o seu coração está longe. Faz sentido, amados?
É possível ceiar, participar do sangue de Jesus com seus irmãos todos os dias e ainda assim andar nas trevas e não confessar os seus pecados. Faz sentido? O testemunho de um só é incompleto e prejudicial e gera extremismo. Por isso nós precisamos dos 3 testemunhos em nós. Nós precisamos nos render, precisamos mergulhar nessas 3 realidades. No estudo, o seu João fala de algo muito interessante, que ele fala que tudo na nossa realidade tem 3 dimensões. Tudo que é material, tudo que existe, tudo que é sólido, na nossa realidade, aqui e agora, tem 3 dimensões: comprimento, altura e largura. É ou não é? Não existe nada no nosso universo, não existe nada na nossa realidade que tenha apenas uma dimensão, ou 2. Se você for estudar matemática, você vai ver que algumas teorias têm uma dimensão, 2 dimensões, mas é fato que na nossa realidade nós sempre teremos 3 dimensões. Até você tem comprimento, altura e largura. Uns têm um pouco mais de largura, né? Outros têm um pouco menos. Mas a questão é que tudo que existe tem 3 dimensões. E isso tem a ver até com o nosso Deus triuno. Isso tem a ver com a forma que Deus fez as coisas de forma equilibrada. Como Deus estabeleceu limites saudáveis. Amém? Então, quando nós olhamos para a realidade da igreja, Deus também dá 3 testemunhas. Para que nada fique solto, para que não haja extremos, mas para que haja limites saudáveis, para que nós possamos viver. O Deus triuno testemunha sobre o Evangelho. E Ele é fiel em cada palavra. Então vamos lá. Vamos observar as 3 testemunhas, por exemplo, no batismo nas águas, ok? Todo crente, toda pessoa que converteu, todo aquele que é nascido da água e do Espírito, por meio do sangue de Jesus, recebe um batismo nessas 3 realidades. Então, provavelmente você converteu, Jesus conquistou o seu coração, mudou a sua vida e você participou em algum momento do batismo nas águas. Ok? E o que é o batismo nas águas? Basicamente é o seu sepultamento. É você declarando publicamente que você morreu para uma vida de pecado e agora você nasceu de novo. Batismo nas águas. Ok? Não só isso, mas também você é batizado no Espírito Santo. Então quando você converte, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo no seu interior. E agora você é a habitação do Espírito Santo, ok? Mas não só isso. Quando você converte, você também nasce para uma igreja. Você nasce para uma família de fé. Faz sentido? Então, é essas 3 realidades acontecendo no nosso batismo. E o próprio Jesus, Filho de Deus, participou dessas 3 realidades, mesmo sendo o Messias, mesmo sendo Emanuel. Ele batizou nas águas com seu primo João Batista. E aí, no mesmo dia, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele tem a afirmação da identidade dele, do Pai. Mas ele também passa por uma morte, e morte de cruz. E esse é o batismo de sangue. E ele inaugura, então, a igreja por meio do Evangelho. Ok? Não só no batismo, mas também na ceia. Cadê? As meninas vão me ajudar agora. Como é que faz o pão da ceia aqui quando a gente vai ceiar? Me ajuda aí. Quais são os ingredientes? Os homens que sabem fazer o pão da ceia, levanta a mão. Deixa eu ver quantos são. Ah, yes, John. Muito bom. Então vamos lá. Igreja do Senhor. Quais são os ingredientes para fazer o pão da ceia? Água e azeite. Óleo não é de Deus, estou brincando. Azeite, vai ficar gostoso. Seu Roberto, pai da Elisa, dizia assim: se você faz o pão da ceia só com água, vai ficar como? Duro. Inflexível.
ruim de engolir. Se você faz o pão só com azeite, fica extremamente mole, ele se desfaz. É necessário a água e o óleo, juntos. O que é a água, gente? Palavra de Deus. O que é o óleo? Espírito Santo. E o suco de uva representa o quê? Está vendo? Os 3 testemunhos concordando entre si na nossa ceia. Toda semana, lembrando do Evangelho do Filho. Mais uma vez. E essa realidade agora, literalmente sendo consumida e fazendo parte do nosso organismo, gerando vida. Essa é a realidade da ceia. E por que o pão não tem fermento? Porque o fermento na Bíblia representa o quê? Por que não tem fermento, gente? Fermento na Bíblia é o quê? Orgulho. Então nós ceiamos sem fermento. Pão é sem fermento. Fermento ele incha, é ou não é? E literalmente é ensinado assim nas Escrituras, sem orgulho, sem fermento. Amém? Então nós vemos também na realidade da ceia os 3 testemunhos concordando em si e lembrando o Evangelho. Mas também nós vemos na igreja de Atos, na igreja primitiva, nós também vemos essa realidade. Jesus morre, sobe ao céu e o que Jesus fala? Vocês vão ficar unidos, esperando até que do alto venha o Espírito. O que é unidade? Sangue. Jesus morreu, ensinou como eles iam transformar o mundo, unidos. Então eles estão juntos, unânimes, um só coração, um só Espírito, esperando em Deus, até que do alto venha o poder do Espírito Santo. E eles recebem o fogo. E agora Pedro se levanta e libera a água, a palavra, o Evangelho do Filho, testificando da obra maravilhosa de Deus. E 3.000 pessoas converte, e aí começa o processo de novo. Batiza nas águas, e agora eles, Atos 2:42, eles estão unidos, submissos à doutrina dos apóstolos, à comunhão, às 3 testemunhas de novo, e às orações, o Espírito Santo, conduzindo cada passo da igreja. Faz sentido? E agora é um ponto que talvez seja o principal dessa mensagem, eu quero que você preste atenção. Na história da igreja, também nós tivemos a realidade desses 3 batismos. O seu João chamava de restauração da palavra, restauração do Espírito Santo, e agora nós estamos no tempo da restauração do sangue, ou do batismo em unidade. Amém? Então, se você olhar para a história, você vai ver em Lutero, por exemplo, a reforma e a restauração da palavra. Agora as pessoas recebem a Bíblia. Amém? Anos depois, a gente vê os avivamentos acontecendo. E a gente vê, por exemplo, Gales, Azusa, o avivamento na Inglaterra, no norte dos Estados Unidos. E os irmãos recebem o Espírito Santo. Eles recebem o poder, os carismas, os dons, os sinais e maravilhas do Espírito Santo. Isso aconteceu e é um fato inegável, ok? Até quem não é crente, se for pesquisar, vai encontrar os fatos dos avivamentos, ou de Lutero. A questão é, todos esses avivamentos geraram muito poder de Deus. E a questão é que, a maioria das vezes, os irmãos não estavam vivendo igreja. E eles pecaram em muito no caráter. Tinha muita cura, tinha muito poder, tinha muito sinal, muita maravilha acontecendo, mas pouquíssima santidade. Ninguém prestava contas a ninguém, cada um fazia o que queria, faltava a palavra também. Porque foi um batismo no Espírito Santo, mas não tinha igreja para sustentar o que Deus estava fazendo. E por isso que é tão importante a gente entender isso. Deus vai liberar o último
e maior avivamento de todos os tempos. E isso está para chegar. Só que Ele vai nos batizar na realidade da palavra de Deus, mas também no poder do Espírito Santo, mas também no poder das alianças que nós temos um com o outro. A ponto de nós podermos mostrar o ponto cego do irmão e a gente conseguir sustentar o que Deus está fazendo. O Haroldo chama de sapatas, né? Toda construção tem as colunas, e essas colunas elas são sustentadas pelas sapatas, que são a base da coluna. E ele fala, os irmãos, os relacionamentos de aliança são essas sapatas. Se não tiver, o prédio vai cair. A edificação vai desmoronar. Então nós temos que ter a base, o fundamento, que é Cristo, que é a palavra. Nós temos que ter também as colunas, que é o Espírito Santo edificando em nós, mas sem as sapatas não adianta, vai cair. Faz sentido? Então nós precisamos nos preparar. E aqui eu quero testemunhar que Deus já está fazendo coisas maravilhosas. Sabe por quê? Se você parar para pensar e olhar ao seu redor, a gente parar de olhar um pouquinho para nós, para o nosso umbigo, e parar de olhar também um pouquinho para a nossa comunidade, você vai ver que, por exemplo, nós temos aliança com um judeu messiânico que tem uma comunidade apostólica em Jerusalém, o Asher. Amém? Nós temos aliança com uma rede de pastores chamada Tikkun, no Brasil inteiro, e alguns irmãos da América Latina. Nós fizemos aliança com o Dizascope, com o IFHOP, com o One, há 10, 15 anos atrás. Isso era impossível. Deus está fazendo algo extraordinário nos nossos dias. A questão é, Deus está fazendo algo maravilhoso, mas será que internamente, aqui nos nossos relacionamentos, nós estamos vivendo debaixo do sangue de Jesus? Porque é possível termos alianças com outras comunidades, é possível participar do que Deus está fazendo nesse tempo, e mesmo assim eu estar com o espírito faccioso. É possível. Amém? Outra coisa interessante do sangue é que ele representa também, obviamente, a aliança, mas ele representa a purificação. Então, dentro da história da igreja aqui ainda, você deve ter percebido nos últimos anos, nos últimos meses, vários escândalos. Isso não é ruim, em certo sentido, porque Deus está purificando a sua igreja. O juízo de Deus começa em casa. Então, o sangue, ele tem também essa beleza, essa vida, né, de purificar o corpo. É ou não é, médica? Então, o sangue, ele tem essa função dentro do corpo. Ele traz vida, mas ele também traz purificação. Então, nós vamos ver, já estamos vendo, mas ainda vamos ver mais acontecer de pessoas que estão em pecado virem à tona, e isso escandalosamente, infelizmente, vir para fora, mas é o Senhor purificando a sua igreja, para que nós venhamos viver a realidade do sangue. Amém? Faz sentido? No corpo humano nós também temos a realidade do sangue. Agora eu quero enfatizar o sangue. E depois eu vou dar 5 passos práticos para a gente viver debaixo dessa realidade. No corpo, a água, oxigênio e sangue. Sem essas 3 coisas, nós não sobrevivemos. Mas o sangue em si, ele transporta o oxigênio dos pulmões para as células do corpo e nutrientes para os tecidos e órgãos. O sangue também transporta produtos residuais para os rins e o fígado, que são responsáveis pela filtração, purificação e limpeza do sangue. O sangue regula a temperatura do corpo. O sangue forma coágulos sanguíneos para evitar perda excessiva de sangue. O sangue transporta células e anticorpos que combatem infecções. O sangue é um tecido vivo e renovável. No corpo de Cristo é igual. O sangue é o veículo que transforma a palavra
e o espírito em vida, cura e purificação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o sangue de Jesus está sobre nós, disponível para nós. E quando nós recebemos da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, isso precisa ser vivido dentro do corpo de Cristo, como o sangue, como a ceia, como a comunhão, com as alianças, com os relacionamentos. Amém? Precisamos de um batismo não só na palavra, não só no Espírito, mas também na realidade do sangue. Não precisa abrir, eu quero ler rapidinho Gênesis 4, 8, que diz assim, olha que interessante. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha isso. A gente sabe dessa história, sabe o que aconteceu, mas a questão é, Jesus quer nos batizar para que nós não tenhamos a síndrome de Caim. Porque relacionamentos de aliança tem a ver com guardar o irmão, com guardar as costas do irmão. Tem a ver com chegar um dia diante do Senhor e falar assim, o sangue do meu irmão não está nas minhas mãos. Eu guardei ele. Faz sentido? Porque Caim, no processo de oferecer junto com o seu irmão algo para Deus, ele sente orgulho, inveja e mata o seu irmão. E o sangue clama diante de Deus justiça. E é muito interessante, né? Na igreja que eu vim, na igreja dos meus pais, uma vez eu fui aconselhar um casal. Olha, eu era pastor de jovens. Eu acho que eu tinha 24 anos de idade. Até menos. E aí veio um casal aconselhar comigo, de 30 anos de casamento. Eu falei, quem sou eu para falar alguma coisa para esse casal? E o Espírito Santo falou assim, Paulo também. Jesus não era casado e aconselhou bastante sobre o casamento, né? Eu falei, amém, então pela graça. E aí eu ouvi eles, brigaram, eu ouvi. E aí quando eu fui falar, o marido falou assim, quem é você para se meter no meu casamento? Falei, ok, fui embora. A questão é, se você quer viver igreja, esse discurso não vai colar aqui. Quem é você para se meter na minha vida? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? A igreja de Cristo mete sim. A igreja verdadeira vai entrar e vai ajudar sim. A questão é, Deus está tirando, em nome de Jesus, o nosso orgulho, inveja. Quer ver outra coisa que tem pesado no meu coração? Nós precisamos eliminar do nosso meio a fofoca. Isso não é guardar a vida do irmão. Isso é matar o irmão. E no Sermão do Monte, Jesus ensina que toda vez que você faz isso, você assassina o seu irmão no coração e é tão pecado quanto. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Eu fiz um voto esses dias com a Camila. Toda vez que eu vi falar de alguém para você, você me para e fala, você não vai falar de ninguém da igreja para mim. E ela a mesma coisa. Eu falei para ela, se você vier falar de alguém te contou alguma coisa, de alguma irmã da igreja, você vier comentar comigo, eu vou falar, não vai ter fofoca mais em casa. Eu gostaria que a gente tivesse o compromisso com o Espírito Santo, de nos arrepender. Como eu falei, é possível você estar ceando toda semana e a fofoca comendo solta. E ao invés de guardar a vida do seu irmão, de resolver, de ir até ele, você ficar falando mal dele. Mas é porque eu falei para o meu líder. É fofoca disfarçada de pastoreio.
Ah, não, é para a gente orar junto. É nada. Você está arrumando outro pecado em cima do pecado que você está fazendo. Nós precisamos nos arrepender da fofoca e parar, em nome de Jesus, de fofocar da vida dos nossos irmãos. Nós precisamos guardar as costas dos nossos irmãos. Faz sentido? O sangue de Jesus, em Hebreus fala, ele clama mais alto, ele fala mais alto, ele clama por justiça diante do trono, nosso intercessor clamando que eles sejam um. Qual que é a oração de Jesus em João 17? Pai, meu desejo é que eles sejam um. Jesus poderia orar qualquer outra coisa, ele está orando por unidade. Ele está orando pelo sangue, está orando por comunhão, relacionamentos de aliança. A igreja que zela pelo testemunho da palavra e honra o poder do Espírito Santo, mas não vive a realidade do sangue nos relacionamentos, facilmente encontrará o fracasso. Pois uma casa dividida não subsiste. Tiago chama isso de espírito faccioso. É possível ter uma teologia saudável, se mover nos dons do Espírito Santo e mesmo assim entristecer o Espírito Santo nos relacionamentos. E eu finalizo com 5 passos práticos para que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, mergulhar nessa realidade do sangue. Pertencer, acolher, congregar, cuidar e confessar. Primeiro, pertencer a uma família centrada no Evangelho. Todo ser humano foi criado para pertencer a uma comunidade. Nós somos interdependentes, esse é o nosso DNA. Até quem não é cristão tem um desejo de participar de uma comunidade, de moto, de futebol, é ou não é? Você vai no estádio, os caras estão unânimes, cantando em uma só voz, tremendo o estádio. Isso chega a arrepia, né? É top. Porque todo ser humano foi criado para ter algo em comum e trabalhar junto para alcançar um objetivo, entende? Todo ser humano foi criado por Deus para viver em comunidade. A questão é que muitos de nós, mesmo vivendo comunidade, estão com um sentimento de solidão. Estou mentindo? Solidão é um sentimento de desconexão e isolamento, que pode se manifestar mesmo quando estamos cercados de pessoas. É a sensação de estar separado dos outros e de não se sentir aceito. Nós precisamos de um batismo no sangue de Jesus. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos muito que o Filho faça uma obra em nós. Porque a solidão, ela vai nos atrair, digamos assim, dia após dia. Mesmo tendo amigos, mesmo tendo pessoas que querem te ajudar. E assim, eu acho que todo ser humano passa por um momento de solidão. E se não passou, vai passar. Até Jesus, antes de ir para a cruz, ele passou por esse momento, seus amigos dormiram. Ele suou sangue. Ele sabe o que você sente. Entende? Mas a solidão tem cura. A solidão, ela tem cura. Eu fico receoso, porque me parece que a gente deixou de acreditar que Deus ainda cura, sabe? Eu sei que tem os médicos, eu sou grato a Deus, inclusive Bárbara, glória a Deus, amiga. Bárbara é uma excelente terapeuta, tem cuidado de vários amigos, tem outros irmãos ajudando o corpo de Cristo, mas existe algo no corpo de Cristo, no sangue do Cordeiro, que libera vida e cura a solidão. Nós precisamos voltar a acreditar nisso e a orar por isso. Aliás, nós precisamos viver isso. Amém? Pertencer a uma igreja significa mergulhar na realidade da comunhão em meio ao caos.
em meio às suas fraquezas, debilidades, dificuldades. Eu lembro de um testemunho do Mike, do Michel Duque Estrada. Recentemente eu fui numa conferência de oração, e a gente foi lá ministrar junto com eles. E o Michel contou um testemunho que eu fiquei, meu Deus, é isso. Ele falou assim, existiu um momento na minha vida que eu estava em depressão profunda. E eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia orar. Eu estava muito mal com ansiedade, depressão, burnout. E a única coisa que eu conseguia fazer era ligar para alguém da igreja e falar, pelo amor de Deus, vem aqui orar, porque eu não consigo orar. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Então os irmãos da igreja fizeram um relógio de oração. E eles marcaram, na segunda eu vou com fulano às 8h. E o Michel deitado na cama, os irmãos iam orar, meia hora orando com ele e por ele. No outro dia eu vou terça-feira às 6h. E os irmãos iam lá e oravam por ele. E ele disse, isso é o que me sustentou nos momentos mais sombrios da minha vida. Foi a igreja, foi a vida do sangue, da comunhão. Ele falou, se os irmãos não estivessem ali, eu não sei o que eu teria feito. Entende? É algo prático, algo real, algo possível. 2, acolher. Hospitalidade centrada na graça. Significa estender favor aos outros, independente de cor, classe ou cultura. Hospitalidade sem acepção de pessoas, sem preconceito ou orgulho. E eu queria ressaltar nesse ponto aqui o discipulado. Nós estamos empenhados que o discipulado aconteça. Mas isso não depende dos líderes. Depende de você, que está sendo discipulado por alguém, e depende de você que está discipulando alguém. O discipulado é a oportunidade para que nós possamos ser pessoas que hospedam outras pessoas e façam um compromisso de discipular para que essa pessoa se torne mais semelhante a Jesus, para ajudar na caminhada. É muito fácil você receber muitas pessoas na sua casa, mas o seu coração não ser hospitaleiro. É possível. Nós estamos promovendo o discipulado, por exemplo, porque nós queremos que você adote uma pessoa. Entende? Literalmente. E é muito ruim quando nós vemos a essência da igreja, nós pensamos, nós preparamos uma estrutura e as pessoas não mergulham nisso. Porque, no fim das contas, quem vai perder é a gente mesmo. Então, o discipulado faz parte desse acolhimento. Óbvio, tem a ver com acolher os de fora também, mas a questão que eu quero chamar a atenção é essa. Nós precisamos deixar os nossos preconceitos de lado e começar a acolher e hospedar a presença de Deus entre os nossos relacionamentos. Amém? Precisamos viver de acordo com o coração de Jesus, praticar o verdadeiro amor ao próximo e refletir aos outros a maravilhosa graça de Deus que recebemos. Número 3, congregar. Isso também é importante. Valorizando o ajuntamento solene. No domingo, nós temos o culto público e é o momento que juntos nós louvamos a Deus. Muitas pessoas falam assim, mas a quarta-feira, a comunhão, não é o mais importante? Eu não preciso ir no domingo. Não é isso que a gente ensinou em momento nenhum. O domingo é importante, porque nós damos a Deus junto aquilo que Ele é digno de receber. Honra, glória, louvor, palmas, danças. E também, nesse ambiente coletivo, nós recebemos a unidade do Espírito Santo. E quando nós sentamos para ouvir a palavra, isso discipula o nosso coração para que nós venhamos levar isso para a nossa semana nos relacionamentos e viver igreja. Amém? Mas não só isso. Obviamente, o culto nas casas, as igrejas caseiras também é importante. O ajuntamento semanalmente, lembrando do evangelho, da ceia, da mesa, da janta, também tem a ver com receber do testemunho do sangue de Jesus e viver igreja. Nesse momento, nós também podemos partilhar da palavra, partilhar do Espírito Santo, dos dons,
e lembrar do Evangelho e receber vida do sangue de Jesus e do seu corpo. Amém? Oração, obviamente, é importante também, e oração é algo magnífico, porque gera unidade no Espírito. É o momento que nós paramos, como os irmãos da igreja primitiva em Atos, e perguntamos: Deus, o que o Senhor tem para os próximos meses? Senhor, tem alguém que eu preciso conversar? Tem alguém que eu preciso acertar as contas? Tem algo que eu preciso fazer? Nós queremos fazer o que nós estamos vendo Deus fazendo. E para isso nós precisamos ver juntos. Oração também gera unidade e poder do Espírito. Congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, mas também uma antecipação da futura reunião de todo o povo remido por Deus em adoração ao Cordeiro. O que fazemos durante o ajuntamento solene é importante não apenas para o nosso crescimento em piedade, mas é também uma boa forma de receber vida. Número 4, cuidar, manifestando o fruto do Espírito. Eu não sei da realidade que você veio, mas na igreja dos meus pais, meu pai, sozinho, tentava cuidar de 250 pessoas. Gente, é possível fazer isso? Não. Óbvio. E da mesma forma que não é possível. O Arlindo não vai cuidar de 250 pessoas. O Ciro não dá conta. Ninguém dá conta. Por isso que eu acredito que a função principal de um pastor é ensinar os irmãos a pastorearem uns aos outros. Assim como a função de um profeta é ensinar a igreja a ser profética, assim como a função do evangelista não é ir para a rua sozinho, não é queimar por alma sozinho, mas é ensinar, é discipular o coração da igreja para que todos tenham um estilo de vida evangelístico. Faz sentido? Então eu quero te encorajar a pastorear o seu irmão. Aliás, maridos, vocês são responsáveis por pastorear o coração das esposas. Esposas, vocês precisam pastorear o coração do maridão. Não tem como ficar terceirizando toda hora também, não. Faz sentido? Os irmãos ajudam, pastoreiam, nós estamos aqui para isso. Mas você não precisa vir na configuração antiga. Eu vou lá chamar o pastor tem que resolver. Às vezes os meus filhos me confrontam e me pastoreiam. A Helena não é fácil não, gente. Bichinho inteligente, velho. Você ensina um negócio devocional, o negócio vem contra você no almoço. Não ri não, Esdras. Logo, logo o seu está aí. Amém? Ah, isso não falou amém. Espera mais um ano. Mas é fato, gente, que a gente precisa fazer o compromisso de pastorear uns aos outros. Amém? O nosso irmão não é o nosso inimigo. Nós estamos aqui para cuidar e não para competir. Nós precisamos suportar uns aos outros. E a palavra suportar na Bíblia não é tipo, nossa, não fui com a cara desse irmão, eu suporto ele, né? A palavra suportar na Bíblia é, você precisa baixar e dar suporte para que o seu irmão cresça e apareça mais do que você. Faz sentido? Isso é suportar uns aos outros. Dividir o peso, exortar em amor, confrontar para o amadurecimento, falar dos pontos cegos. Gente, igreja dá problema. Igreja tem problema. Por quê? Porque você é um problema. Eu sou um problema. Nós somos pecadores. E vai ter problema até Jesus voltar. Amém? Glória a Deus. Mas é o problema do irmãozinho que amadurece ele e você. É ou não é? Mais uma vez eu quero testemunhar. Na igreja do meu pai era assim, fulano tem problema. Deus me livre. Se ele vai para lá, eu vou para cá. Eu não quero mexer com isso não, que vai dar mais BO ainda. Aqui o irmão tem problema, vamos lá. Vai dar briga, aí vai ficar mais legal ainda, né? Vamos lá que aí o negócio fica doido. Mas é igual um casamento, depois que você briga, aí você arrepende, perdoa, aí o casamento fica melhor ainda. A aliança fica mais bonita, mais profunda,
mais íntima. Amém? Deus nos chama a um grau elevado de compromisso uns com os outros, mas também nos dá um vislumbre animador do que nossas igrejas locais podem se tornar se aprendermos a cuidar e sermos cuidados, como nos ensinam as Escrituras. Os amigos de Jesus não são espectadores na igreja. Os membros de uma igreja são colaboradores da vida de Cristo e não consumidores. Contribuir envolve empenhar tempo, talento, recursos em prol da saúde e do crescimento da comunidade de fé. E por último, para terminar, os músicos podem subir, confessar, andando na luz. E eu quero encerrar com 2 versículos, você não precisa abrir. O primeiro está em 1 João 1,7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha isso. Se andamos na luz, como na luz Deus está, aí sim nós temos comunhão uns com os outros, e aí sim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa também. A gente tem essa cultura de confessar os pecados, de arrepender, de confiar no perdão pelo sangue. Mas a questão é possível você confessar meias verdades? É ou não é? Isso aqui eu confesso, isso aqui eu escondo. Isso aqui eu falo. Isso aqui eu não vou falar não, senão eu vou ser rejeitado. E aí você não recebe vida no sangue. E você continua nas trevas. E aí você se sente condenado. E a sua vida não vai para frente. É simples assim. É bíblico. É possível, e assim, não existe meias verdades. Ou é verdade ou é mentira. Ou você contou a verdade ou você não contou. E eu sei que enquanto eu ministrava, o Espírito Santo trouxe pessoas que talvez você vai ter que resolver alguma coisa que estava pendente. Eu sei que o Senhor trouxe algum tipo de pecado que você precisa pôr na luz. E eu vou te falar, vá, corra com a certeza de que o sangue de Jesus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele está sobre nós e vai nos perdoar se houver arrependimento genuíno. Amém? E por último, Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí a parte B é maravilhosa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Todo mundo só fala essa parte. Mas a parte A é: vocês precisam confessar seus pecados. E aí, sim, quando orarem uns pelos outros, eu vou curar. Em outra parte da Bíblia, eu não vou lembrar o endereço, mas fala assim: existem muitos doentes no meio de vocês. Por quê? Porque vocês não estão andando na luz. Porque vocês não estão vivendo igreja. Fique de pé no seu lugar.